Olá, sou Rafael Zatz e vim aqui falar um pouquinho sobre as deformidades de orelhas nas crianças. As deformidades de orelha são muito comuns. De cada 100 crianças nascidas, ao redor de 4, 5 têm alguma alteração, das mais discretas às mais complexas. As mais complexas são aquelas em que não há a orelha ou há apenas um resquício de cartilagem de pele mal formado. E as deformidades mais leves são aquelas que vemos mais habitualmente. Temos a orelha dobrada, que podemos chamar de lop ear ou cup ear, são nomes comuns, tá? A orelha em taça. Temos a orelha distal, que é uma orelha como se fosse de duende, ela vai um pouquinho para trás e para cima, de duende, de elfo, tem vários outros nomes. E temos a mais comum, que são as orelhas proeminentes, orelhas de abano. É muito comum todos nós conhecermos alguém com orelhas de abano e vemos que sofrem bullying muitas vezes na fase da infância. O que é muito importante, porque influencia na personalidade na vida adulta. A criança, ela cresce, ela se desenvolve com uma coisa que a deixa mais insegura da sua imagem, certo? Por isso que é importante o tratamento dessa deformidade. Temos dois cenários, nas crianças menores e nas crianças maiores, como tratar, e eu vou esmiuçar um pouquinho mais aqui. Então, se seu bebê nasceu com alguma deformidade na orelha, que é ela deslocada da mastoide, desse osso aqui atrás, então ela é um pouquinho mais afastada da cabeça. Em geral, 1 centímetro para recém-nascidos já é definitivo, mas maior que 7 milímetros já deixa uma suspeita que ela vai ter uma orelha proeminente no seu desenvolvimento. Ou se ela tiver alguma das outras malformações, deformidades que eu comentei aqui, nós podemos tratar logo nas primeiras semanas. Então, até 6 semanas de vida, conseguimos fazer a modelagem auricular. Podemos usar alguns dispositivos de empresas ou podemos customizar para cada defeito da criança com micropore e alguns outros utensílios de silicone. Visualizamos o defeito, fazemos o diagnóstico e o tratamento específico para a correção daquela deformidade. O tratamento total gira em torno de 1 mês a 2 meses, com segmento semanal. Então é colocado o molde e a cada semana os pais retornam com a criança para fazer o ajuste, a higiene e ver como está sendo o tratamento, se estamos conseguindo sucesso. Após conseguir o sucesso, o nosso objetivo final é ainda mantermos o molde por 1 ou 2 semanas até a cartilagem se enrijecer, né? Porque após as 6 semanas não circula mais o hormônio estrógeno da mãe na criança. Então a cartilagem ela é maleável enquanto tem esse hormônio. Quando ele vai embora, ela fica mais rígida e aí sim podemos tirar o molde. Depois mantemos por mais 1 mês uma faixa de proteção para não bater e perder o resultado. Esse tratamento é de muito sucesso, conseguimos ter um resultado duradouro com baixo índice de recidivas. Recidivas é o retorno da deformidade. Isso pode acontecer. Quando acontece, em geral ocorre por 2 razões. Ou um trauma, de repente dobrou sem querer, bateu, a criança virou, deitou em cima e dobrou a orelha. Ou ela pode ter uma programação genética que não conseguimos lidar com a modelagem e as orelhas voltam a ter a deformidade. Mas é infrequente, a maioria dos casos conseguimos tratar com sucesso. Mas se o seu bebê passou dessas 6 semanas, se ele perdeu essa janela das primeiras 6 semanas de vida, nós ainda podemos tratar, mas o tratamento passa a ser cirúrgico. Esperamos até 6 anos, porque de 4 a 5 anos a criança começa a desenvolver sua consciência corporal. Ela começa a entender como é o corpo dela e comparar com os demais. E é a fase que também se inicia o bullying. Então ela vai se incomodar, ela vai criar a demanda da criança para corrigir esse problema. Então pode-se observar que a criança ela começa a querer ficar com o cabelo comprido para cobrir as orelhas, se for uma menina não tolera ficar de rabo de cavalo, dentre outras coisas do dia a dia que podemos ver que ela está incomodada, além dela mesma referir que não gosta da deformidade de sua orelha. Então, quando a criança cria essa demanda, que é ao redor dos 5 anos, ainda esperamos até os 6, 7,
porque nesse momento a orelha tem uma formação mais proporcional na face, ou seja, é desse jeito que provavelmente ela vai ficar o resto da vida. Então, nós temos uma base para fazer o tratamento cirúrgico dessa deformidade. Então, ao redor dos 6, 7 anos, vem em consulta, nós fazemos o diagnóstico e programamos o procedimento cirúrgico, que é bem tranquilo. Ele é, em geral, de 1 a 2 horas de duração, sob leve sedação e anestesia local, então não é anestesia geral, não precisa passar o tubo, certo? E o procedimento dura de 1 a 2 horas e ela sai com um curativo do tipo capacete. Esse curativo que envolve o rosto inteiro, cobre as orelhas, deixando só a parte central da face descoberta. Ele fica por 48 horas e depois retiramos e mantém uma faixa elástica de proteção. Uma faixa tipo tenista ou bailarina, ou até um lenço nas crianças mais calmas dá pra gente deixar, que serve apenas para não bater, para evitar o trauma. Usa de dia e de noite, porque no período noturno pode movimentar e fazer perder o resultado, certo? Após um mês de uso, deixamos só no período noturno e em atividades esportivas, para limitar o trauma. É um procedimento, em geral, bem tolerado, bem tranquilo, as crianças têm um resultado legal e não são tão afastadas de suas atividades, então conseguem retomar a escola, conseguem retomar esportes rápido e não perdem esse tipo de atividades que elas gostam tanto, certo? Espero que tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas. Se houver alguma pendência, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, questionamento, por mais simples que seja, tá bom? Um abraço!